Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sou Médico. Aqui a gente sempre vai conversar com pessoas normais que decidiram dedicar sua vida em prol da vida dos outros. E hoje eu tô com um cara muito especial aqui que eu já tô acompanhando há um tempinho, mas antes de apresentar ele, eu queria falar sobre o Sou Médico. A gente aqui é um ecossistema completo que ajuda profissionais da saúde, desde a parte de estratégia, produção de conteúdo, edição, distribuição, tráfego pago, automação, tudo que vocês precisam no digital para terem resultado, tá? Então, assim, eu sei que vocês muitas vezes se focam no atendimento, se focam em plantões e acabam deixando de lado um segundo canal de venda, que é o digital, e um dos canais mais importantes. E a gente tá aqui para te ajudar a ter resultado por meio dele. Se isso faz sentido para ti, o QR Code está aqui em cima ou o primeiro link na descrição. Tenho certeza que a gente pode te ajudar. Hoje eu tô aqui com Augusto Vilela, cardiologista, ele é professor e palestrante, natural de BH, se formou no Rio, morava lá e veio pra Fortaleza só pra esse podcast. Tô brincando. Ele é coordenador do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologista na regional aqui do Ceará, coordenador científico do Cardioaula, que tu vai falar um pouquinho sobre isso e explicar um pouquinho pra gente como é que funciona, que é uma plataforma de ensino incrível. Casado com a Simone, pai de 2 filhos lindos. É Simone ou Simoni? Simoni, pai de 2 filhos lindos e torcedor do Galo, que é uma parte muito importante, que eu vi que eu precisava falar dessa parte. Cara, seja muito bem-vindo, Augusto. Eu já queria abrir, junto com tu se apresentando e te fazendo uma pergunta, cara, por que a medicina? Obrigado, Rafa, pelos convites, fico lisonjeado. Acompanho vocês na rede social e realmente vocês fazem um trabalho fantástico, então é um prazer estar aqui com vocês. Então, medicina. Medicina falam que é vocação e realmente tem uma vocação aí mesmo. O que acontece? A minha história de escolher medicina, ela se baseia no seguinte ponto. Eu não sei quem é meu pai biológico, o meu avô era minha referência paterna, e o meu avô, ele era cometido por uma doença muito grave, que é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma doença tão grave, pra você ter uma ideia, mata mais que a maioria dos tipos de câncer. E o meu avô, quando ele ia internar, os médicos falavam que era uma doença grave, que ele podia morrer a qualquer momento. E aquilo me deixava muito desesperado internamente. Eu falava assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que cuidar do meu avô. Se meu avô morrer, né? Quem que eu vou ter de referência? E aí eu falei assim, eu vou fazer medicina, eu vou fazer cardiologia para mim poder cuidar do meu avô. Sou de uma família simples do sul de Minas Gerais e tem uma história aí que de família simples é difícil de virar médico, né? Então acabava que muita gente falava assim, desiste, você não vai conseguir, você não é rico. E aquilo jogava um banho de água fria, mas eu falava assim, não, mas tem algo mais importante, né, que é o meu avô, e pelo menos eu tenho que tentar. Então eu lutei, consegui passei no Rio de Janeiro, me mudei para o Rio de Janeiro, e comecei a fazer a faculdade. Primeiro período de medicina, nada de medicina. Anatomia, fisiologia, bioquímica, biofísica, não tinha paciente, eu queria entender cardiologia e não tinha nada daquilo lá, começou a me preocupar, né, com a saúde do meu avô, tudo. Segundo período, também a gente não conseguia ver a medicina na prática, porque hoje eu entendo, né, tudo é uma evolução, você tem que saber o básico para você saber lá em cima. E no caso, eu falei assim, não, eu vou ter que buscar algo por fora para me poder ajudar meu avô. E aí eu cheguei lá no Rio de Janeiro e falei assim, onde que é um local de referência aqui de cardiologia? O Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras, no bairro Laranjeiras. Fui lá, segundo período, não sabia nada de medicina, acabei de entrar na faculdade e bati na porta. E falei assim, eu sou estudante de medicina, eu quero fazer um estágio, não quero receber nada, eu só quero aprender. Como que eu faço? Eu queria que fosse aqui, porque aqui é um local referência. Se eu tenho que conversar com o coordenador, que era o Dr. Ademir, na época, e aí ele faz essa avaliação. Tem como falar com ele agora? Não, é só agendado, né? Então agenda aí pra mim. Ok, aí agendaram, e no dia eu fui lá, encontrei com ele, aí eu cheguei pra ele e falei assim, doutor, eu quero fazer o estágio aqui, eu não quero receber nada, só quero aprender, eu quero fazer cardiologia. E aí ele falou assim, qual período que você tá? Eu falei assim, tô no segundo período. Aí ele deu um sorriso cínico e falou assim, mas não dá, você não vai saber, você não sabe nem conversar com um paciente, né, fazer uma anamnese, você não sabe examinar o paciente. Então assim, eu não consigo te colocar aqui agora. Espera mais pra frente, lá pro sexto, sétimo período que você já fez
fisiologia, você já fez semiologia, que é exame médico, tudo, e a gente pode conversar. E aí eu, né, fiquei emocionado e contei pra ele uma história. Falei assim, ó, eu quero, né, por esse motivo, pelo meu avô, e me dá essa chance. Se eu prometo que eu não vou atrapalhar, eu vou ficar quietinho, né, só para aprender, eu não vou ficar perguntando se o problema foi esse. Eu falei assim, não, o problema não é esse, é que você não vai entender isso. Eu posso até te criar um trauma, porque você vai querer escutar um coração, você não sabe como que é o escudo do coração, e aquilo lá pode, né, você vai colocar o seu ouvido no esteto e não vai entender aquilo, e aquilo lá pode te bloquear. Aí eu falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, se caso acontecer isso, eu volto no momento certo. Mas não dá essa oportunidade. Aí ele olhou assim e falou assim, tá. E aí eu saí de lá super feliz e a partir do segundo período eu fui pra lá e comecei a acompanhar o serviço, sabe? Então tu já foi pra medicina certo que tu ia querer a cardiologia por causa do teu avô. E aí no segundo período eu já tive essa porta de entrada e comecei a acompanhar o serviço lá. E foi a melhor coisa que aconteceu, né? Então isso, tudo que eu aprendi da cardiologia, tudo que eu sei, eu acho que realmente foi muito importante isso na minha vida. Isso deve ter sido muito bom na tua questão profissional agora, tirando essa parte pessoal, né? Na parte profissional, porque tu já tava... Normalmente as pessoas deixam pra aprender sobre a especialidade mais pra frente. Depois que termina na faculdade, ela começa a entrar na especialização. Mas como tu já tava desde o começo, tu já largou na frente de muita gente, né? Só que tu falou sobre essa questão de vocação, né? E a gente tava conversando aqui nos bastidores, tu é pai também. E assim, cara, na questão da vocação, a gente vê um fenômeno que tá acontecendo hoje em dia, nos colégios principalmente, que chega a ser preocupante, né? No meu ponto de vista. Que é a comercialização da medicina. Como assim? Os colégios querem fazer a maior quantidade de alunos passar em medicina para ser um número a mais no banner, no pôster, no outdoor e etc. E acaba que as pessoas deixam muitas vezes de entrar por vocação, porque tem pessoas querendo entrar por financeiro. Sim. Se a gente pode dizer assim. Como é que tu vê esse movimento do mercado, cara? Tu como médico hoje em dia. Então, Rafa, eu vejo... Eu não vou falar só como médico, mas eu vou falar como professor. Eu mexo muito com aluno que está se formando, né? Novos alunos. E isso é muito preocupante. Por quê? O Brasil é o segundo país que tem mais escolas médicas. Então, só perde para a Índia. E qual que é o problema disso? O problema é que a maioria das escolas médicas, elas são privadas, só que elas não têm a estrutura necessária. Então não tem um laboratório de anatomia completo, não, está numa cidade que não tem tanto recursos para oferecer da parte de medicina para o aluno. E infelizmente esses alunos eles estão chegando depois na formação muito deficientes. E aí eles estão buscando, né, aprimorar isso, coisas que tinham que ser lá atrás. Na hora que ele vai formar, que ele vai dar o plantão, que ele vai trabalhar, ele fala assim, opa, ferrou. Tem que voltar umas casinhas, né? Ele tem que voltar umas casinhas. E a gente vê, não só, tu falou aqui do Brasil, que é um dado que eu não sabia, que é o segundo maior, só perde pra Índia, né? Mas não só aqui dentro do Brasil, que tem muita, mas a gente vê muita gente, eu conheço gente pessoalmente, né? Que saiu do Brasil pra países aqui na América do Sul pra fazer a faculdade de medicina e depois volta pro Brasil. Então assim, a gente percebe realmente, não sei se essa palavra é muito forte, mas é como se fosse quase uma prostituição do mercado. Né, as pessoas vão pelo dinheiro e não pela vocação. A gente acaba vendo profissionais muito desqualificados. Isso é muito perigoso, né, no meu ponto de vista. Tanto na parte da medicina, quanto que não é muito o caso, e a gente nem precisa entrar tanto nesse tema, mas a gente vê hoje em dia também profissionais que não são da medicina se autoproclamando doutores, né? Principalmente na parte estética. Então, assim, isso é muito perigoso. E assim, a gente teve recentemente, acho que questão de 3 semanas atrás, um mês atrás, um caso com ácido no rosto, não sei se tu chegou a ver, que o rapaz morreu. E eu acho que tem alguma coisa a ver com o coração, ou não. Tem alguns produtos da parte estética que podem atacar a parte cardíaca. Tem sim. Algumas coisas que a gente pensa que é bobeira, né? Ah, eu vou passar uma pomadinha, que uma pomadinha não dá problema. Pra você ter uma ideia, eu peguei uma gestante um tempo atrás, que ela tava passando uma pomada tópica que é corticoide para fungo, aquelas pomadas que tem antibiótico, fungo, corticoide, sabe? Sim. Tem várias dessas no mercado. E como que é tópico, né? Se eu passo um pouquinho, ela achava que não tinha problema. E o que aconteceu? O feto, né, o filhinho,
estava desenvolvendo uma má formação cardíaca por conta disso, que é algo tópico, né? E isso que você falou de profissionais que não são médicos, isso é muito perigoso. Isso é algo assim, eu recebi um tempo atrás, um paciente me encaminhou pelo Instagram, um cidadão, né? Ele não é médico, e ele faz consultas, e aí ele é educador físico, e só que ele fala que ele vai curar hipertensão, vai curar diabetes, tudo isso. E aí ela me encaminhou um Reels dele. É assustador, porque ele encoraja a pessoa a parar de fazer o uso de medicamento. Então, se você pega um paciente cardiológico, que ele tem um stent, e você fala para ele parar de tomar um medicamento, por exemplo, clopidogrel, esse stent vai formar um coágulo, esse paciente pode morrer por conta disso, sabe? Isso deveria ser criminoso, na verdade, né? Isso deveria ser... E na realidade, não só criminoso, mas isso é uma briga injusta com os profissionais da medicina, porque a medicina, ela tem o conselho que te proíbe de fazer certos tipos de publicidade, certo tipo de divulgação. Só que aí acaba se tornando uma guerra desigual, porque profissionais da estética podem fazer esses antes e depois, pode fazer N coisas que os profissionais da medicina muitas vezes não podem, né? E tu me falou um dado aí no começo do podcast, que a parte de insuficiência cardíaca mata mais do que câncer, alguma coisa assim, né? Isso, exatamente. Cara, o que é a insuficiência cardíaca e o que causa essa insuficiência cardíaca? Rafa, a insuficiência cardíaca é uma doença muito séria, né? Então, se você pegar a literatura aí de mortes, né, ela mata mais do que a maioria do tipo de câncer. Então, assim, nós cardiologistas, nós falamos que é o câncer do coração. Tamanha a mortalidade, tamanha a gravidade. A insuficiência cardíaca é uma doença que o próprio nome diz. O coração insuficiente, ou seja, o coração fraco. Então, eu tenho certeza que você já ouviu falar, fulano de tal tinha um coração grande e fraco. Então, a insuficiência cardíaca, o coração, geralmente, ele cresce de tamanho e ele fica fraco. Então, ele perde aquela função de bomba, né, de jogar o sangue para poder nutrir todo o organismo. E aí, a pessoa, ela tem uma redução expressiva da qualidade de vida. Então, coisas que ela fazia antes, ela não consegue fazer. Por exemplo, vai na padaria. Antes ela ia tranquila, ela tem que parar umas 2, 3 vezes que tem falta de ar. Acorda à noite com sensação de afogamento, inchaço nas pernas, sabe? Então, assim, realmente reduz muito a qualidade de vida e tem alto risco de morte súbita, de arritmias, né? Ainda mais quando o tratamento ele é mais tardio, não pega precocemente. E o que pode causar insuficiência cardíaca? São vários fatores. Hipertensão mal controlada é um dos fatores que causa insuficiência cardíaca. Infarto, o paciente infartou, teve uma sequela grande do coração, aquela parte do coração ela morreu, então o coração ficou insuficiente. Então infarto é outra causa, doença de Chagas é outra causa, paciente que tem o etilismo, bebe bebidas alcoólicas em alta intensidade, o álcool em alta quantidade gera intoxicação cardíaca e isso leva à insuficiência cardíaca. Mas nessa questão do álcool, só pra gente não perder o fio da meada, é uma coisa recorrente ou tipo uma coisa pontual? O cara bebeu muito naquele dia, não, pode gerar ou é uma coisa recorrente? Crônico, né? Quando o cara bebe muito, quando a pessoa bebe muito. Bebida em alta quantidade, cronicamente. Isso é genético ou não? Essa parte da insuficiência cardíaca. Tem fatores genéticos ou... Rafa, tem fator genético, mas é mais qualidade de vida, é mais hábitos e etc. Me fala um pouquinho sobre isso. Tem insuficiência cardíaca, que é fator genético. Como que você sabe se a insuficiência cardíaca foi fator genético ou não? Primeiro, você vai pegar aquele paciente não tem hipertensão, ele não teve infarto, ele não teve miocardite, igual teve muito Covid que deu miocardite. O que é miocardite? É uma inflamação no coração por causa do vírus, e isso acaba lesando o coração ficando fraco, ficando insuficiente. Quando você afasta todas as possibilidades, né, adquiridas de insuficiência cardíaca, aí você começa a fazer uma avaliação genética. Aí sim, tem algumas insuficiência cardíaca que tem um fator genético, mas felizmente é a minoria. É a minoria, a maioria é por hábitos. A maioria... Falta de exercício, sedentarismo, coisa nesse sentido. Que vai levar o infarto, vai levar a hipertensão e que vai levar a insuficiência cardíaca. A hipertensão já é o contrário, ou não? Tô enganado. Tipo assim, a insuficiência cardíaca, coração fraco, isso faz com que o sangue não consiga chegar em todo canto, então vai fraco, é isso? A insuficiência cardíaca, ele não tem força para bombear. Já na hipertensão, é o contrário? Não, então... O coração é muito forte, gera uma pressão maior, alguma coisa relacionada a isso? O que acontece? A hipertensão, o nome próprio já diz, uma pressão grande dentro dos vasos sanguíneos. A hipertensão, qual que é o maior risco da hipertensão?
o maior risco é o AVC, popularmente chamado derrame. Né? Por que derrame? A pressão está alta, estoura uma artéria no cérebro, e isso vai e leva a um AVC, que é o derrame, né? E aí o paciente ele pode ficar na cama pro resto da vida, né? Um AVC hemorrágico é isso. A gente tem dois tipos de AVC. O AVC hemorrágico, que é isso, né? Você romper uma artéria e fazer o popular derrame. E o outro é o AVC isquêmico, que é uma obstrução nas artérias do cérebro, como se fosse no coração, o cérebro fica sem oxigenação e morre aquela parte, levando ao AVC isquêmico. Em relação, voltando ao que você disse da hipertensão, como que funciona? O nosso coração, para ele jogar o sangue, para nutrir o nosso corpo, ele tem que vencer a pressão arterial. Então, ele faz uma força para poder vencer essa pressão e jogar o sangue por todo o organismo. Se a pressão está alta, ele tem que fazer uma força maior. Qual que é o problema quando o paciente ele não cuida da pressão? O coração ele vai ficar fazendo muita força, mais do que o necessário, e isso vai hipertrofiar o coração. O coração é um músculo, é igual a gente faz academia. Primeiro hipertrofia, o coração começa a aumentar de tamanho, e no segundo momento ele cansa, ele fala assim, já não aguento mais fazer essa força, aí ele vai à insuficiência cardíaca, sabe? Falando de hipertensão, algo que é muito importante que as pessoas... Só para perder o fio da meada, a hipertensão, qual é a relação da hipertensão com a força do coração? Porque tu falou assim, se a... assim, quanto menor a pressão, menos força o coração precisa fazer para poder jogar sangue pro corpo. Quanto mais alta a pressão, mais força o coração tem que fazer. Então não é o coração que dita a pressão do corpo da pessoa? Não necessariamente. Eu pensei que a força que o coração fazia era a pressão dos vasos, não necessariamente. Não necessariamente. Entendi. Mas demais. Mas assim, quando a pessoa não é sedentária, ela faz esportes, ela tem... Isso facilita o controle e a saúde cardíaca também ou não? Se for genético, a pessoa vai ter problema no coração. Então, isso foi ótimo, porque a atividade física é o melhor remédio do mundo. Até hoje não existe nenhum remédio melhor para tudo na vida do que a atividade física. A atividade física, estudos científicos mostram, reduz mortalidade, reduz hipertensão, reduz diabetes, né, ajusta o peso, né, e consequentemente isso reduz até câncer. Então os estudos científicos mostram isso. E saiu um estudo científico recente mostrando que pacientes que fazem atividade física regular, ou seja, 150 minutos por semana, comparado a quem não faz atividade física, tem uma longevidade pelo menos de 10 anos a mais. Isso por conta da atividade física. Mas 150 minutos por semana é considerado regular ainda? Atividade 150 minutos é o mínimo que você deve fazer. Mas isso contando de atividade física ou de atividade no geral? Levantar, andar e até a padaria. Fora as atividades cotidianas. O que é atividade física? É uma atividade que você faz 30 minutos sem interromper. Isso. Então pode ser aeróbico, pode ser de resistiva, força, mas tem que ser pelo menos 30 minutos. E se você fizer 150 minutos, você está fazendo o mínimo necessário. Perfeito. E a gente está falando de estilo de vida, no caso, atividade física. A alimentação, agora falando da parte de alimentação, ela interfere diretamente no funcionamento do coração? Então, a alimentação, o que é o importante? Nós somos o que comemos. E essa frase é uma frase muito importante, muito sábia, né? Quando fizeram essa frase, principalmente na cardiologia, porque quando nós pegamos um paciente que o estilo de alimentar dele é um estilo alimentar de fast food, de besteiras, tudo isso, e nós vamos olhar o exame desse paciente, o exame desse paciente ele é muito alterado. Então ele tem alteração de hemoglobina glicada, aumento de insulina, aumento do colesterol LDL, que é um dos principais o causador de obstruções nas artérias do coração. E quando nós pegamos um paciente que ele tem uma alimentação regular, mas uma alimentação saudável, então evita fast food, evita fritura, então tem uma alimentação equilibrada em frutas, verduras, fibras, o exame, você vê que é um exame totalmente diferente. Isso a gente consegue dosar, ver realmente no exame, sabe? Então, acaba que um paciente que não tem uma alimentação balanceada, lá na frente ele vai ter algum problema. O corpo é uma máquina, né? É uma máquina perfeita. Então, se a gente desregular alguma parte, em algum momento vai dar problema. Exatamente. Né? É igual você pegar um carro que não é flex e colocar álcool no carro. O carro vai dar problema.
A gente falou da exercício físico, primeiro ponto. A gente falou da alimentação, segundo ponto. Tem um terceiro ponto que eu queria tocar. Mentalidade. A cabeça da pessoa. Ansiedade, depressão, estresse. Essas coisas, elas também interferem na parte cardíaca, porque a gente sabe que, por exemplo, aí eu quero saber de ti, né, que é um profissional da área e professor. Só o primeiro professor que eu tô conversando aqui, é muito bom tá falando contigo. A gente sabe que quando a pessoa é ansiosa, muitas vezes ela tem arritmia cardíaca. Não sei se é física ou psicológica. Ele pensa que tá com arritmia sem estar. Mas assim, me fala sobre essa questão e me fala se coisas psicológicas como estresse, ansiedade, depressão, angústias, dia a dia e etc. tem impacto direto e se é real ou se é psicológico. Rafa, excelente ponto. Essa pergunta foi muito boa porque vai ajudar muitas pessoas. Ansiedade, antigamente, ansiedade e depressão tinha muito preconceito da sociedade. Não era entendido como uma doença. Então, a pessoa que tinha depressão, uma pessoa fraca, fica chorando, né? Uma pessoa depressiva. A pessoa com ansiedade é uma pessoa desequilibrada, né? Se irrita mais fácil, fica ansioso, tudo. E a gente vê hoje que não é isso. O que causa isso? É um desequilíbrio dos neurotransmissores cerebrais. Dopamina, serotonina, noradrenalina. Então, quando isso está desregulado, a pessoa vai ter sinais e sintomas que levam àquilo. Quando o paciente está com ansiedade, ele fala assim, meu coração tá disparado, eu estou sentindo palpitação, realmente ele está sentindo mesmo. Isso não é mentira, ele está sentindo aquilo. Né? E quando ele vai, você faz todos os exames cardíacos, fala assim, você não tem nada, aquilo lá para ele você está piorando, porque ele sente, sabe? Então você tem que entender que o processo é um processo além, então você tem que cuidar dessa mente desse paciente. O paciente ele tá assim não é porque ele quer, é porque algo causou isso. Mas o que causa ansiedade, né, depressão? Estresse crônico. Então, se eu tenho um estresse crônico, eu vou reduzir a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica e dependendo do que eu reduzir, eu vou levar a sintomas de tristeza, de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo. Uma das principais causas de obesidade é a ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Né? Então, vira e mexe. E hoje, o que é interessante? O médico que faz mais diagnóstico e tratamento de ansiedade no mundo é o cardiologista. Mas você vai perguntar, mas por que não é o psiquiatra? Porque o paciente antes ele vai no cardiologista. O cardiologista ele foi obrigado a estudar e tratar. Por causa que o paciente, quando ele está com ansiedade, ele sente dor no peito, falta de ar, palpitação. Então, antes dele psiquiatra, ele vai para o cardiologista. Mas nesse caso, os sintomas são puramente psicológicos, então. Porque se a gente fizer os exames, dá tudo certo, então, tá tudo normal. Os exames não vão apresentar uma arritmia, mas o coração vai estar acelerado, acima de 100. Então, por quê? Como que a pessoa... Mas ainda é considerado normal, no caso. A frequência cardíaca normal é de 50 a 100. Acima de 100 é taquicardia. Mas a taquicardia, a palpitação do paciente com ansiedade é igual aquela palpitação de eu te dar um susto, você correr, o coração fica acelerado. Ele vai ficar no ritmo normal, só que acelerado. A arritmia é quando o coração ele não está no ritmo normal. Então ele está batendo fora do ritmo que era para ser normal. Então a gente vai ver que o coração do paciente ansioso ele está no ritmo normal, só que ele está mais acelerado. Por que ele está mais acelerado? O paciente está mais ansioso. Ansiedade o que faz? Liberação a mais de noradrenalina na corrente sanguínea. Noradrenalina o que faz? Aumenta as frequências cardíacas. Vou te fazer uma pergunta completamente de leigo agora, tá? Qual a diferença de ele tá no ritmo correto, mas ele tá acelerado? Ele tá acelerado, se ele tá acelerado, ele não tá no ritmo que não está correto, não. O ritmo que tu fala é a frequência, então, a frequência, né? Vamos lá. Então ele tá acelerado, batendo muito rápido, mas tá na frequência correta. Na cardiologia a gente tem ritmo e frequência. Quando a gente fala de ritmo cardíaco normal, é por causa que o coração dele, ele tá batendo na sequência certa. Ele tá tum-tá, 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 tum-tá. Quando ele está acelerado, é que ele está no tum-tá, só que rápido, com uma frequência alta. Quando eu falo que ele está com arritmia, com ritmo irregular, ele não está no tum-tá, ele está tum-tum-tum-tá, tum-tum-tá, tum. Então, ele não tem um ritmo regular. O ritmo ele é irregular. Entendi. Então, e essa arritmia, ela é preocupante sempre?
Tipo assim, ou quando o cara tá fazendo exercício, ele tem um susto, como tu falou, ele sofreu um acidente, tem um pico de adrenalina. Pode existir uma arritmia e voltar ao normal sozinho, ou teve arritmia, é um problema, corre pro hospital. Então, o paciente que tem ansiedade, que ele tem só o coração acelerado, isso não é problema. Isso incomoda muito o paciente, porque ele sente o coração dele palpitando, então aquilo lá leva ele a um certo receio, porque não é normal ele sentir o coração. Mas o coração dele tá apenas acelerado, como se fosse um susto, uma atividade física. Então isso não leva nenhum risco ao paciente. Mas um paciente, vamos tirar que não tem ansiedade, mas ele tá lá ele tá sentindo palpitação, não é questão de ansiedade, e aí a gente viu que o ritmo dele está irregular. A atividade física pode ser um fator de risco para esse paciente. Por quê? Tem algumas, na atividade física a gente vai liberar mais noradrenalina. Então, dependendo da arritmia desse paciente, a gente pode estimular. Por isso que muitos casos de arritmia, de morte súbita, em esporte, academia, é por conta disso. O paciente ele tinha uma arritmia, muitas das vezes ele nem sabia, né? Ou ele também não procurava, porque era coisa, apareceu, depois sumiu, aparece a cada 3 meses, não dava valor naquilo. E aí um dia ele foi exercitar, fazer algo mais intenso e gerou uma arritmia súbita. E quais são os sintomas que a pessoa tem que ficar preocupada e atenta para saber se tem arritmia, se não tem arritmia, se precisa procurar? É questão de idade, é questão de saúde? Como é que a pessoa faz para saber? Eu preciso ir no cardiologista, ou não, tá tudo certo. Olha que legal, hoje eu respondi essa pergunta, que eu fiz uma caixinha no Instagram e fizeram essa pergunta. Mas, doutor, quando eu tô com... como que eu vou saber se o meu coração acelerado é de ansiedade ou se é de arritmia, né? Então, qual que é o ponto? Primeiro, quando é de ansiedade, sempre está ligado a algum fator que leva estresse. Então, aconteceu um problema, o coração ficou acelerado depois, eu pensei em algum problema que eu tinha, o coração ficou acelerado, e o coração ele fica acelerado, mas a pessoa não tem sintomas associados. Quais são esses sintomas associados? Falta de ar, sensação de tontura, sensação que vai desmaiar. Então, tem o coração acelerado, né? Já o coração acelerado, que já leva com sintomas, sensação de desmaio, falta de ar, dor no peito, né? E nem tá ligado à ansiedade, né? Pode estar ligado à ansiedade, mas nem o paciente está aqui, eu e você, a gente está aqui e começou a ter algo nesse sentido. Aí, sugere mais que esse paciente tenha uma arritmia. Então, não teve nenhum fator aí que causou o coração dele acelerar, e ele tem sintomas que justificam uma arritmia. E a gente vê crescendo muito os casos de ansiedade, né? Eu acho que a gente pode considerar como uma doença do século, seria ansiedade, depressão, problemas causados pela dopamina, que é uma das coisas que tu falou também, né? E eu tava até conversando com meu irmão essa semana, e ele falou que a sogra dele tem ansiedade, sentiu, foi no hospital, a médica fez os exames, estava tudo normal, mas disse pra ela que realmente tá diferente. E deu um soro dizendo que era remédio. E realmente voltou ao normal depois, ela ficou mais tranquila. No efeito placebo. Mas agora falando sem ser nesse caso mais extremo, do efeito placebo, por exemplo, o que as pessoas podem fazer para tentar controlar e lidar com a ansiedade quando tiver tendo um ataque cardíaco, né? Uma aceleração sem motivo algum? O que tu acha assim, Rafa? Existem algumas coisas que tu pode fazer em casa, respiração e tal, alguma coisa assim que seria uma orientação legal nesse sentido. Então, legal. Primeiro, toda vez que tem sente o coração acelerado, né? E ele está mantendo acelerado, principalmente tem alguns sintomas associados, como sensação de desmaio, dor no peito, falta de ar. Primeiro ponto, é importante procurar um médico. Mas eu tô com o coração acelerado, mas eu não tô sentindo nada, eu tô bem, só tô sentindo meu coração acelerado. Tem algumas técnicas que realmente elas são bem interessantes e que ajudam. Primeiro ponto, respiração ritmada. O que é respiração ritmada? Você puxa o ar com o nariz bem fundo e vai soltando lentamente. Fazer isso em torno de 2 a 3 minutos, você vai ver que já resolve. Por quê? Quando você começa a puxar o ar profundamente e soltar lentamente, você começa a acionar o nervo vago. A gente tem o sistema simpático e o parasimpático. O parasimpático é o nervo vago. O simpático aumenta a frequência cardíaca e a pressão. O parasimpático diminui a frequência cardíaca e a pressão. Toda vez que nós fazemos isso, nós estamos
ativando mais o parasimpático. Então, por isso que acaba reduzindo a frequência cardíaca. Então, essa é uma manobra que é interessante. Da respiração, né? Da respiração. E a gente vê, por exemplo, tu falou sobre a questão que muitas vezes a pessoa tem taquicardia, inclusive quando ela tá dormindo, né? Então, assim, a pessoa tá no sono, etc. Qual o impacto do sono nessa questão também? O sono, ele tem impacto na saúde cardíaca das pessoas? Porque muitas vezes eu conheço pessoas que têm, como é o nome? A pessoa meio que... Apneia do sono. Isso tem a ver com respiração? Tem a ver com coração? Como é que funciona, assim, o impacto do sono nessa questão? Rafa, você tá quase um médico, hein? Você já tá sabendo os fatores de risco todo. Então, essa é uma pergunta também muito, muito boa. Por quê? A apneia do sono, até um tempo atrás, ela não era tão conhecida. E acabava que muita pessoa, o paciente ele só ronca, né? O meu marido ronca demais. Porque toda vez que o paciente ronca, ou no outro dia o paciente acorda e fala assim, parece que eu não dormi bem à noite, sempre tem que desconfiar a apneia do sono. Ronco e no outro dia ele acordar, parece que eu não carreguei bateria. Então a gente sempre tem que desconfiar. A apneia do sono aumenta risco cardiovascular. Já é sabido pelos estudos científicos que aumenta o risco de arritmias. Eu tenho pacientes que começou a ter arritmias, faz o Holter, que é aquele aparelho que fica 24 horas, arritmia, e a gente vê se não tem nenhuma causa estrutural do coração que está causando arritmia. E aí esse paciente, pessoal, provavelmente deve ser a apneia do sono. Vamos fazer a polissonografia. Realmente deu apneia do sono. Começou a tratar a apneia do sono, sumiu a arritmia. Então, a apneia do sono aumenta o risco de arritmias, aumenta o risco de doenças cardiovasculares como infarto ou AVC. Pelo paciente, à noite, durante o sono, o que é a apneia? O paciente ele tem paradas de respiração à noite. Então, quando ele para de respirar, cai a oxigenação no sangue. Né? E o que o nosso organismo entende? Então, assim, eu tenho que reduzir meu metabolismo. Então, tá parando de respirar, então tá parando de ter demanda energética, porque o sangue tá menos oxigenado, tem que reduzir. Aí o que acontece com o paciente com a apneia? Ele começa a alterar colesterol, alterar glicose, ganhar peso, e aí começa a ter esses aumentos de risco cardíaco, né? E também tem muito paciente que o paciente dormiu e não acordou mais. Hoje, tem um estudo canadense muito interessante que mostrou muitos casos de paciente que tinha apneia do sono, né? E a apneia do sono grave que levou a uma hipóxia bem importante e o paciente teve uma parada cardíaca secundária à hipóxia. É claro que esses casos são muito raros, né? Mas existe. E o que eu ia te perguntar, tu tocou nesse assunto, eu lembrei, né? Na questão genética, novamente. Porque, assim, se o meu pai e meu avô tiveram problemas, o meu avô, por exemplo, ele morreu teve não sei quantos ataques cardíacos, lá pelo 7º ele morreu, né? Fez cirurgia, fez não sei o quê. Aí meu pai já é mais tranquilo, mas meus 2 irmãos tiveram alguns casos agora. Por exemplo, meu irmão tava com pressão muito baixa, que o médico chega e falou, mano, isso aqui tem até um nomezinho pra isso, que ele teve que ir lá, passou esses 24 horas com um negocinho e tal, porque tava com pressão absurdamente baixa. Depois de um exercício, inclusive. Aí meu irmão mais velho também passou isso. Pessoas que têm traços genéticos, como eu, relacionados a isso. Quais são os sintomas e as coisas que eu tenho que ficar atento? São sintomas ou Rafa, tu tem que fazer exame de sangue a cada 1 ano, 2 anos? Onde é que a gente tem que ficar atento pra ter cuidado com essa parte? Mais uma excelente pergunta. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Mas por que mata muito? Então, se você pegar lá, primeiro, doenças cardiovasculares, depois câncer, depois infecções, enfim. Por que as doenças cardiovasculares matam tanto? Porque elas são silenciosas. Então, a maioria dos pacientes, eles não têm sintomas prévios. Então, a gente pega paciente aí com pressão de 22/10. O paciente não está sentindo nada, sabe? O paciente, para ter uma angina que é uma dor no peito, que fala assim, você está com obstrução na artéria do coração, vamos fazer um cateterismo, tudo isso. É raro o paciente que tem angina, para você ter uma ideia. Então, são doenças muito silenciosas. E toda vez que a gente tem um parente de primeiro grau que teve doença cardiovascular, principalmente se foi mais jovem, homem abaixo de 60 anos ou mulher abaixo de 65 anos, a gente sempre tem que ter atenção. Por quê? Porque o fator genético ele é intimamente ligado à parte cardiovascular. Tanto que qual que é a principal causa de hipertensão? Genética. Né? Igual assim, tem pacientes
jovens, eu tenho paciente atleta, paciente de 32 anos que tem 2 stents. Aí você vai falar assim, mas como que pode isso? O cara é atleta, o cara tá no peso normal, o cara não fuma, cuida do genética, sabe? E aí você tem que começar a avaliar precocemente. E essa questão do fumar, por exemplo, qual o impacto do tabagismo ou de outras drogas também nesse sentido? Porque assim, o coração ele tem muito a ver com o pulmão, né? Ele faz a troca gasosa, de oxigenação e etc. Qual o impacto de pessoas que já têm por exemplo, um pai, um avô que teve algum problema no tabagismo, ou pessoas que nunca tiveram caso na família, mas fumar tabaco, fumar outras drogas relacionadas a isso impacta no coração ou não, só no pulmão? Não, impacta muito no coração. Então, o tabagismo é um fator de risco para doença coronariana, que é a obstrução das artérias do coração. E olha que interessante. Só pra falar, talvez até seja uma coisa que tu vai fazer lá. Pessoas que têm ansiedade normalmente fumam pra diminuir a ansiedade. Então, e qual é a relação disso? Ah, Rafa, é ruim pro coração, mas não faz diminuir a ansiedade, não faz diminuir o ritmo cardíaco. Onde é que tá esse jogo? Então, isso potencializa, porque o paciente que tá com ansiedade, ele tá jogando mais noradrenalina. Noradrenalina, o que ele faz? Faz vasoconstrição, ou seja, reduz o calibre do vaso, aumenta os batimentos cardíacos. Se esse paciente ele tem uma placa de gordura no coração, eu posso instabilizar essa placa e esse paciente tem um infarto ou um AVC. Então, não é legal. Mas por que o tabagismo ele é um fator de risco para formar obstrução nas artérias do coração ou do cérebro, infarto ou AVC? Olha que interessante. Muita gente não sabe o mecanismo. Mas por que cigarro faz isso? É o mesmo ponto de diabetes. O paciente diabético, ele tem que olhar a parte cardiovascular. Um dos fatores de risco do paciente diabético é infarto ou AVC. Então, o paciente diabético tem que ter muito cuidado. Então, na coronária... Mas diabetes é uma doença que ela é mais genética, né? Do que adquirida. Hoje, no mundo atual, ela é mais adquirida do que a genética. É o diabetes tipo 2, que é adquirida. Pelo consumo de açúcar? Fast food, açúcar, sedentarismo. Isso gera diabetes. Gera diabetes. Aumento de carboidrato. Tá. Então, assim, tem pessoas que de manhã comem um pão, uma tapioca e um cuscuz. Alto índice glicêmico, muito carboidrato. Então, assim, age insulina, né? Então, isso vai aumentando. Tá, eu vou colocar aqui na próxima pauta. Termina isso aí, que depois a gente vai pra diabetes. Isso aí aumenta muito o risco. Mas olha que interessante, Rafa. O pessoal entender. O diabetes, quando a gente entorna algo doce no chão e nós pisamos, o que acontece? O nosso calçado, ele prega. Isso acontece dentro do vaso sanguíneo. Então, o paciente diabético, esse vaso sanguíneo dele está mais melado. Então, qualquer colesterol que passa ali começa a agarrar e formar placa. E esse mecanismo é o mesmo do cigarro. Olha que interessante. Você já viu o paciente que algum cidadão que fuma com aquelas piteiras? Uhum. Como que a piteira fica? Preta, amarelada, melada. Isso acontece dentro do vaso sanguíneo. Então é um fator que leva o colesterol a agregar e fazer placa. Eu pensei que isso acontecia no pulmão, não no vaso sanguíneo. O pulmão, a lesão não é por esse mecanismo. É lesão por conta da inalação. Aí começa a fazer lesão, por causa das toxinas, da nicotina, tudo isso. Tem uma coisa que eu acho que ainda é pior, talvez, o vape. Qual o impacto do vape no coração? Tem algum? Porque hoje tá na moda. Eu vejo criança de 14 anos utilizando vape e etc. Isso é um absurdo. Tanto que o Conselho Federal de Medicina, vários estudos mostram aí o risco que tem, né? Então, tem pacientes jovens com enfisema pulmonar. Saiu uma notícia semana passada, não sei se você viu, uma paciente de 19 anos com enfisema pulmonar. Qual que é o problema? Ele é altamente inflamatório, altamente tóxico. Então começa a fazer pneumonite. O que é pneumonite? Inflamação do pulmão. Inflamação crônica, então você vai aspirando aquilo lá vai lesionando o pulmão e aí vai levando todos esses danos pulmonares, podendo levar a enfisema e outras doenças pulmonares. E eu não sei se é verdade, mas assim, parece ser muito mais rápido do que o cigarro. Porque eu vejo pessoas que usam vape durante um ano e ficam com problema no pulmão, que tem que ficar internado. Eu conheço pessoas, amigos, que ficaram internados por causa de vape em questão de um ano. A gente não vê isso com tabaco nem com cigarro. A pessoa usar um ano, começar a fumar em um ano, já tá internado no hospital. É uma coisa de anos. Eu tô equivocado? Não. Realmente você tá certo, por causa que o vape, além da nicotina, né, ele tem
outras substâncias ali que elas são altamente inflamatórias para o pulmão. Então acaba causando pneumonites aí bem graves. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta agora pessoal, tá? Talvez alguém que esteja assistindo sofra dessa coisa, desse sintoma, não sei se é um sintoma. Cara, de vez em quando eu tô aqui tranquilão, certo? De boa. E eu sinto umas pressões muito grandes no meu braço, nos meus braços. E as minhas veias chegam, sobem. Isso pode ser alguma coisa relacionada ao coração, pressão, alguma coisa assim. Ela passa assim, eu sinto a pressão, as veias chegam, sobem, depois elas voltam ao normal, em 1 minuto, 2 minutos. Isso é algum sintoma preocupante, alguma coisa, ou é normal? Não, normal não é, né? Mas assim, o que é importante? Importante é ver o que está acontecendo naquele momento. Então, assim, se você conseguir ver a pressão naquele momento, é importante. Porque um aparelhinho de pressão que você tem em casa, ele dá 2 pontos que são muito importantes, que é batimento cardíaco e pressão arterial. Isso pode ser alguma alteração pressórica? Pode. Pode ser alguma arritmia que você teve e aumentou mais o débito cardíaco? Pode, sabe? Então, assim, sempre bom ir no médico. Investigar, entendi. Agora, voltando na questão da diabetes rapidamente, né? Que a gente tava falando sobre a diabetes. Tu falou da tipo 2 que é adquirida. A diabetes, ela tem impacto no coração. Tu falou que um das principais cuidados que os diabéticos têm que ter é sobre a questão cardiovascular. Me fala um pouco sobre essa questão. Por que o cardiovascular é tão importante? Porque a diabetes, pelo que eu saiba, causa uma dificuldade do sangue chegar em alguns vasos e etc. Isso tem a ver com o coração em que ponto? Como a diabetes tem impacto na cardiologia e etc. Então, a diabetes também é uma doença silenciosa. Então, pra gente ter diabetes, a gente só tem sintoma quando está muito alterado, né? Então, a maioria das pessoas, o diagnóstico, a pessoa nem tinha... mas quais são... o que eu posso suspeitar que eu tenho diabetes? Urinar frequentemente mais do que o normal, uma sede diferente que tá, né? E isso são alguns dos sinais. Mas qual que é o problema do diabetes? É o que a gente falou. O diabetes, ele agride muito o vaso sanguíneo. Quando agride o vaso sanguíneo, começa a fazer aterosclerose, que é placa de gordura nesses vasos. Então, é muito comum você ver assim, eu conheci gente diabética que amputou o dedo, depois amputou a perna. Por que isso aconteceu? Justamente por conta disso. É uma doença que os pequenos vasos, os vasos periféricos, eles são muito acometidos. Então, o paciente diabético tem muita neuropatia diabética, ou seja, dor, alteração de sensibilidade. Por quê? Aqueles pequenos nervos daquela região já não estão sendo tão irrigados porque a circulação periférica desse paciente está toda obstruída. Então, o risco do diabetes é fazer obstruções, né? E aí, essas obstruções pode levar a infarto, pode levar a AVC, pode levar a obstrução das pernas, tendo inclusive o risco de amputação. Então, é um problema bem sério. Cara, incrível. O Aloysio já me avisou 2 vezes no tempo ali. Eu tô estupefato com isso, porque voou. Não fiz metade das perguntas que eu anotei aqui pra fazer, cara. Mas vamos lá. Pra finalizar aqui, então, já que estouramos o tempo, já passou mais de 40 minutos. Cara, 2 coisas. Tem uma pergunta que eu vou fazer aqui no final. Só que antes dessa pergunta eu queria falar. Tu falou que fez medicina por vocação, que era uma coisa que te chamava. E por causa do teu avô e etc. E hoje a gente sabe que tu também é professor e palestrante, né? E tu produz muito conteúdo nas redes sociais, inclusive eu acho muito massa. Parabéns pelo teu trabalho, tu tem feito um trabalho incrível, tenho certeza que tem mudado a vida de pessoas relacionadas a isso. Onde é que veio isso? De onde é que veio? Me fala rapidamente, de onde é que veio essa vontade de ser professor e qual a importância da produção de conteúdo hoje nesse mundo digitalizado que a gente está? Como é que tu vê a produção de conteúdo, o impacto da produção de conteúdo na vida dos pacientes? Então, para essa parte acadêmica de dar aula, ser professor, isso aí... A vida me tornou isso. Por quê? Quando eu fui para o Rio de Janeiro, como que eu vim de uma família simples, eu tinha que fazer algo para poder ajudar a me sustentar lá. Sim. E uma das formas era fazer monitoria na faculdade. Então tinha prova de monitoria, para aí você ganhava uma bolsa para poder ajudar os alunos naquela matéria. Então eu acabei fazendo monitoria de quase todas as matérias. Então acabou que isso me deu muito prazer de ensinar. E aí acabou que virou realmente uma rotina. Aí eu
tracei uma parte da minha vida para essa parte acadêmica. Então, esse foi um ponto. Em relação a qual foi a outra pergunta? Produção de conteúdo, cara. A produção de conteúdo. A produção de conteúdo, acho que ela é muito importante, por quê? Porque ela ali mostra para as pessoas que não são daquela área um pouco daquele profissional, né? Então, assim, poxa, aquele profissional realmente ele domina aquele assunto, ele tem segurança em falar daquele assunto. Você mostra a sua rotina, né? Como que são os seus resultados. Então, você consegue mostrar para pessoas longes, né? Assim, um alto impacto, aquilo que você faz ali o seu feijão com arroz, sabe? Agregar valor, né? E muita gente está procurando aquilo, só que vai conseguir encontrar através de um conteúdo digital, né? Legal. Tu agrega valor no teu serviço quando tu mostra o que tu faz, quando tu mostra teus resultados. E tirando essa parte, tu ainda ajuda pessoas. As pessoas aprendem, as pessoas elas conseguem melhorar na vida dela, nos hábitos dela, porque elas estão vendo um profissional falando. E eu acho que tem muita gente ruim no mercado hoje em dia, falando muita besteira, porque profissionais bons, como dezenas de profissionais da medicina que eu conheço, não estão lá produzindo conteúdo. Por isso que dá espaço para pessoas ruins falarem besteira, profissionais da estética falarem coisas que não são verídicas e etc. E assim, Augusto, foi um prazer incrível te receber aqui, cara. Eu vejo a satisfação no teu olho de ensinar, de falar, de tirar minhas dúvidas. Tem papo aqui para mais 2 podcasts. Eu fiz metade das perguntas que eu queria falar. Não falamos sobre a cardioaula, então a gente vai ter que fazer outro podcast juntos para falar sobre isso, sobre a produção de conteúdo, sobre a importância do ensino. Tu falou do teu evento, que tu quer fazer aqui em Fortaleza. A gente pode falar mais sobre isso também. Mas eu tenho uma pergunta final pra te fazer, mas antes de fazer ela, porque eu queria encerrar com ela, eu vou falar mais uma vez aqui do Sou Médico pra você que tá assistindo. A gente é um ecossistema que ajuda médicos e profissionais da saúde a terem resultado no digital e muitas vezes pararem de depender de indicação, de plano de saúde e começar a abrir um novo canal de venda por meio da internet, por meio da estratégia, por meio da produção de conteúdo, por meio do tráfego pago, da automação, de tudo que você precisa para parar de depender de outros canais e se tornar independente por meio do digital, que não é apenas o futuro, mas já é o presente. Se você quer entender um pouco mais de como a gente consegue te ajudar, o QR Code está na tela ou o primeiro link na descrição. Augusto, cara, se tu pudesse dar um conselho pra ti com 18 anos, o que tu falaria? Realmente estudar. Eu acho que, assim, um conselho que eu posso dar pra mim, se eu tivesse 18 anos, né, é o conselho que eu vou dar pros meus filhos, né, que são novinhos, assim, você deixar um legado no mundo, né? E você só deixa o legado no mundo com conhecimento, com humildade, com amor ao próximo. Então, você tentar se tornar cada dia melhor, né? Um dia melhor que o outro. Então, eu acho que esse é o conselho que eu me daria e que eu daria para os meus filhos. Incrível, cara, incrível. Augusto, um prazer imensurável te receber aqui, cara. Tenho certeza que vai ter uma próxima vez, se você aceitar o convite, é claro. Mas assim, sinta-se com a casa aberta pra você, cara. Gostei muito de ti, gostei muito da forma como tu falou, da simplicidade no teu olhar, no carinho mesmo de ensinar e de falar. A casa tá aberta pra ti. Foi um grande prazer te receber aqui, cara. Eu que agradeço. Sensacional. Vocês aqui são fantásticos, um carisma. Parabéns aí pelo trabalho. Eu tenho certeza que vocês vão decolar e já tá decolando, né? Na verdade. Amém. Se alguém quiser te encontrar onde, cara? Instagram, @dr Augusto Vilela Cardio. Massa demais. Pra você que tá assistindo até agora, não esquece de deixar o teu like, compartilhar com quem quer que seja que vai curtir, precisa escutar esse material. @Estúdio Soul pra vocês seguirem aqui o nosso estúdio. @Sou Médico pra seguir o projeto focado na medicina. E @Brandão pra vocês me encontrarem. Um forte abraço e até a próxima.